Graça e paz, irmãos, parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de poder falar com vocês a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. Para tanto, queridos, eu vos convido a abrir ou a Bíblia ou o seu celular. Eu vos convido a abrirmos a palavra no capítulo 16 de João, dos versículo 33. Eu estarei lendo na tradução mensagem do Eugene Peterson. Muito bem, a palavra nos diz o seguinte: estou dizendo essas coisas para vocês, que crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Em outra tradução, nos diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, nós vamos falar com vocês sobre o tema como ter esperança no meio da desesperança. Será que isso é possível nos dias de hoje? Com tanto desespero, com tantas notícias ruins, é possível que você tenha esperança no meio da desesperança? Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai, Criador do Universo, graças te dou pela sua bondade, pela sua grande misericórdia, neste momento que o Senhor me concede vida, o privilégio de poder falar a tua palavra. Que o seu Divino Espírito venha falar nos nossos corações, proclamar essa palavra nos nossos corações. Precisamos da tua palavra, meu Deus. Precisamos da tua orientação, precisamos da tua direção. Que a tua palavra trabalhe nos corações de todos os irmãos desta igreja, bem como no coração dos nossos amigos internautas que estarão assistindo, para a glória do teu nome. Amém, amém. O capítulo que nós estamos trilhando, irmãos, ele vai nos descrever Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, e pessoalmente ele faz alguns alertas acerca do aumentar consistente e gradual das inúmeras perseguições, das tribulações, das aflições, que na língua original aqui é típlices: pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, espremer, esmagar, apertar, sofrimento. Todos esses significados estão nessa palavra aflição, na língua original. Você está vivenciando isso na sua vida? Você está no momento de alguma aflição, de dificuldade? Desde quando você abraçou o Evangelho de Cristo, parece que nada dá certo para você. Você sai de uma luta, você entra numa outra luta mais intensa ainda, meus queridos. A palavra nos diz para nós resistirmos firmes na fé, sabendo que essas mesmas aflições, elas se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 9. Nós temos então Jesus fazendo uma ressalva no mesmo capítulo 14, lá 18 de João, que nós não ficaríamos órfãos, desassistidos, mas nós teríamos uma companhia do outro. Na língua original, o outro aí é allos, que significa alguém além de outro da mesma espécie. O uso que Jesus faz aí no capítulo de allos para enviar um outro consolador, equipara-se a alguém além de mim, em adição a mim, mas alguém como eu. Então, na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente. Então, com a ajuda, com o auxílio do Consolador, do Santo Espírito de Deus, nós vamos conseguir suportar as aflições, as dificuldades,
até aquele grande dia quando o Senhor virá nos buscar pessoalmente, como nos diz a palavra de esperança lá de 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Então a vinda do Espírito Santo, ele garantiu a continuidade que Jesus fez e ensinou. Ele é o revelador dos desígnios divinos aos seus em tempos desfavoráveis. É o Espírito Santo. É dele que advém ou ressurge essa esperança no seio da Igreja de Cristo, em meio à desesperança concomitante, predominante que nós estamos vivendo. Existe uma esperança. O Consolador está conosco. Ele guiará o povo remido que Jesus remiu na cruz do Calvário, fazendo-nos lembrar de que Jesus nos disse: seus avisos, as suas prevenções, suas correções, suas palavras de amor e misericórdia. Por causa disso, eu desafio a você a ter esperança, mesmo que esteja predominando a desesperança. A palavra nos diz que nós andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Temos confiança no meio da desesperança. Uma irmã, ela teve o seu filho desenganado pelos médicos 3 vezes. Ela me falou que nesses instantes de aflição, nesses momentos de dificuldades que ela passou, mesmo com as palavras dos médicos, que a uma só voz diziam que o seu garoto, o seu menino não sobreviveria, ela cria naquele momento que Deus iria intervir naquele quadro sinistro que veio tão de repente na vida do seu filho. Aquele menino estava sendo afligido. Ela estava nesse momento, irmãos, de desesperança. Ela me confidenciou que ela estava sendo sustentada pelas orações. Ela tinha esperança no meio da desesperança. A igreja orava e ela teve uma esperança que o Senhor iria curar o seu filho. E assim, com muita alegria nos nossos corações, nós tivemos o privilégio de participar daquele culto de ações de graças na vida daquele jovem. Eu fiquei extremamente feliz também de vê-los jantando conosco em nossa casa no dia 16/5 do ano de 2018. O meu coração agradeceu de fato a Deus por tamanho milagre do leito 16. Glorificamos o Senhor, o dono da vida, pois através dele nós temos esperança na desesperança. A primeira verdade que eu encontro aqui nesse texto, quando eu leio, tenho esperança, pois eu acredito que no desespero eu sou guardado pelo Deus conosco. Aprove a Deus, queridos, através dos seus profetas, ele disparar alertas do seu plano redentor em todas as épocas. Hoje é através do Espírito Santo. Nós somos incentivados, nós somos alertados a lembrar de todas as coisas que ele nos revelou. Foi Jesus mesmo que disse: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Capítulo 16, versículo 13 de João. Nós estamos de fato vivendo tempos trabalhosos, dias difíceis, em meio ao caos de querer ser um ser humano cristocêntrico, cercado de muitas aflições, de desesperança, quase que generalizada, que tem nos apertado o coração.
e faz com que nós sentimos as nossas misérias, conforme diz a palavra, sentir as vossas misérias, converter o vosso riso em pranto, né? Alegria por tristeza. Temos aí uma mídia que a cada dia traz notícias ruins, já quase que não suportamos mais assistir um noticiário, um jornal, porque nós vemos que há muita tristeza, há muita angústia no ar, mas a palavra de Deus vem nos dar um alento, vem nos dar um bálsamo, que há uma alegria, e essa alegria está na esperança que nós temos na parousia, que é a visita do nosso Rei, que está prestes a voltar nas nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará neste momento que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós não somos propagadores do caos, nós temos uma mensagem de boas novas, uma mensagem de fé, de esperança naquele que era, naquele que é, naquele que há de vir. Nós temos as boas novas que vem desse Pai das luzes, o qual não há mudança, nem nenhuma sombra de variação. Nós fomos afetados pela sua graça, que foi manifestada desde os céus, e através da sua palavra hoje, nós temos vivenciado, nós temos esperado no nosso Redentor, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. A palavra nos remota de um tempo quando o povo de Deus também viveu um período de dificuldade. Lá em 2 de Reis, lá no capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: houve uma grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido, até que a grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente à oferta de peça de prata, cerca de, para os dias atuais, de 176 dólares. Uma caneca de esterco de pomba valia 5 peças de prata, equivalente a 11 dólares. E a aflição piorou ali para o povo de Deus, as dificuldades. Lá no capítulo 6, 29 de 2 Reis, nós vemos um incidente que relata-nos, né? Então cozinhamos o meu filho e o comemos, canibalismo. No dia seguinte eu lhe disse: agora pois dar-me o teu filho para que comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Então, irmãos, nesse período da história do povo de Deus, o canibalismo entre o povo de Deus, uma aflição terrível, uma dificuldade terrível, e a coisa estava assim no meio do povo de Deus. E o profeta Eliseu estava sendo caçado, queriam a sua cabeça, e aí teve todo aquele quadro caótico das aflições generalizadas, as aflições generalizadas na política e também no lado religioso. E alguém, naquele instante da história, pergunta: qual razão teria ainda para ter esperança no Senhor? 2 de Reis 6, versículo 36. A resposta do profeta foi no poder da palavra do Senhor. Eliseu, ele respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. 2 de Reis, capítulo 7, versículo 1. Essa narrativa, ela segue a fala de um milagre ocorrido. Os arautos, os cincerones desse milagre de reversão de um quadro extremamente caótico. Deus usa 4 leprosos que, ao invés, naquele momento, de se fartar da bonança que tiveram,
a oportunidade, eles simplesmente disseram, então disseram uns para os outros, não fazemos o bem. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciamos a casa do rei, 2 de Reis 7, versículo 9. Eu acredito, meus queridos, que as aflições, as dificuldades, os dissabores, as adversidades não chegaram no nosso tempo a esse nível de maneira alguma. Mesmo assim, nós temos muitos que não estão resistindo a essas dificuldades. Muitos estão se entristecendo, muitos estão se enfermando, mas nós temos a palavra de Deus que nos dá uma plena segurança. Nos dá uma plena segurança. Pergunto para você e serve para mim também. Você ainda tem esperança? Cercado de desesperança na qual te aflige? É válido ainda o incentivo aqui. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em outras palavras, ele está nos dizendo novamente, se reanime, confie, creia, se creres, verás a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Existem hoje as possibilidades no desalento, no deserto, no abandono, na indiferença, nas crises familiares, na descoberta de uma doença maligna, na pandemia. A resistência que nós temos ainda é a esperança, ainda é a confiança na palavra de Deus. 1 de João, no capítulo 5, versículo 4, nos diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É chegado o tempo, meu querido, de você exercer a fé que uma vez foi entregue aos santos, lá em Judas 3. É uma fé robusta, é uma fé que nós temos um Deus que nos renova essa esperança. A palavra de Deus se renova a cada manhã, mesmo em tempo de pandemia ainda, mesmo em tempo de dificuldade. Eu creio, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia nos alegraremos, regozijaremos no Senhor. Nós temos a esperança, nós temos ainda esperança. Tem um hino da cantora Estela, que ela diz o seguinte: Espírito Santo, ore por mim. Lá no capítulo 8, 26 de Romanos, nos fala isso. Se você não está mais conseguindo clamar, se você não está mais conseguindo dizer a Deus, tais são as suas aflições, tais são as suas dificuldades, a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem desespero, com esperança na esperança. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, versículo 6. A segunda verdade, queridos, que eu descubro nesse texto, quando eu creio, temos esperança, pois acreditamos que nas aflições Jesus nos dará ânimo. Como anda o seu ânimo, meu amado? Você está desanimado? Você está entristecido? Você está abatido? Lembre-se que o nosso Deus é um Deus longânimo. A desesperança, ela traz consigo doenças psicossomáticas, a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza, o estresse, a fraqueza. Vez ou outra nós
não conseguiremos desvacilar dela, e aí o sofrimento instala. A esperança, ela alegra o coração, ela nos enche de motivações sadia e nos faz estar de pronto ânimo. E a confiança não nos decepciona, diz a palavra de Deus, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Romanos 5, versículo 5. Você, com esperança, se tornará uma pessoa mais expansiva, portadora por excelência das boas novas de salvação. E aí, as pessoas que estão em sua volta, elas estão te analisando o tempo todo, inclusive neste momento de aflição. Diz lá em Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a nossa palavra a palavra de Deus, ela é de esperança no meio da desesperança. Vamos ter aflições, precisamos conviver com as aflições e vencê-las em Cristo, mesmo que isso nos angustie, nos entristeça. Nós temos esperança na desesperança, porque nós cremos no Evangelho. Às vezes em pensamentos devemos reafirmar para nós mesmos: espera aí, eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O apóstolo Paulo disse o seguinte: perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 de Timóteo 3, versículo 11 e 12. E eu concluo dizendo a você e a mim também: creia, em meio às aflições, em meio à desesperança, você está sendo guardado por um Deus próspero, por um Deus presente, por um Deus autossuficiente, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que já te avisou. Esse mesmo Deus estará te guiando também nos ventos contrários. Ele não vai abandonar você, mas vai conduzir você no leme da sua vida. Fale com Ele hoje a respeito da sua aflição. Conte tudo para Ele, não esconda nada. O salmista diz o seguinte: então clamaram ao Senhor em sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietam, e assim os leva ao porto desejado. Na desesperança, quem se apresenta a você hoje, agora, já, imediatamente, é Jesus. Ele enche o seu coração de esperança novamente. Às vezes a situação nem mudou ainda ao todo, porém a sua atitude de encarar, sim, ela é diferente com Jesus no barco. Nós nos sentimos amparados, protegidos, guardados, nós nos sentimos amados. Portanto, meu querido, redobre o seu ânimo hoje, enxuga as lágrimas e continue confiando que na desesperança o Espírito Santo Consolador nos traz esperança. Glória a Deus por isso. O William Shakespeare, um romancista, teatrólogo inglês, ele disse o seguinte: os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança. O apóstolo Paulo disse o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte, da aflição, da dificuldade, dos problemas, né? Ele disse assim: eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. E finalizamos dizendo a você: estou dizendo essas coisas
para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis, seguros e desfrute a paz. Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Muito obrigado, Deus, por esses momentos que passamos refletindo na tua palavra. Eu te peço uma bênção especial sobre todos os irmãos da Vila Joaniza, Senhor, meu Deus, os irmãos da Igreja Adventista da Promessa, que estão buscando a tua face, adorando o teu nome. Meu Deus, que esses irmãos sejam renovados em esperança. Peço uma bênção especial sobre o pastor Reginaldo Duarte também, que a graça de Deus seja sobre a vida desse teu servo, para que ele proclame também as boas novas e seja fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. Eu sei que tu podes fazer além daquilo que eu penso, meu Pai. Tu és soberano, tu és o eterno, tu és o excelso. Mesmo na desesperança, nós temos esperança, Senhor. Essa esperança, ela está em Ti, meu Pai. Mesmo com as nossas deficiências, mesmo com as nossas dificuldades, nós cremos que as Tuas potentes mãos ainda estão estendidas sobre todos aqueles que creem no Seu nome. Faça a Tua obra para a glória do Seu nome nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos da IAP de Vila Joaniza, bem como também na vida de cada um desses amigos internautas. Que o Teu Espírito Santo renove a esperança no meio da pandemia, no meio de desemprego, no meio do Covid-19. Que o Teu Espírito Santo nos renove a esperança para que possamos continuar crendo em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Obrigado a todos.